Considerando sempre as razões da existência deste canal, vamos falar hoje sobre as obrigações trazidas pela união pessoal. Evidentemente, sem buscar esgotar o assunto que, por sinal, consideramos inesgotável. Vamos nos ater a um aspecto apenas relacionado a uma situação com a qual nos deparamos e gostaria de passar aos trabalhadores do direito, sem olvidar e primando pelos aspectos jurídicos aplicáveis ao caso. Pois bem, não raramente nos deparamos em nosso trabalho com situações que nos colocamos em que buscar única e exclusivamente a análise jurídica é de suma importância, visto que a miúde nos vemos observando o caso pelos prismas dos costumes, dos princípios e nossa condição pessoal como ser humano. Sabemos que não é fácil, às vezes quase impossível, mas como causídicos, qualquer caso com o qual nos deparamos deve ser trabalhado rigorosamente dentro dos ditames legais, sob pena de não vermos acolhida a nossa pretensão. Sem maiores delongas, trabalhadores e colegas, fomos contatados por uma pessoa que nos expôs a seguinte situação. O cônjuge, vítima de dependência química, encontra-se totalmente impossibilitada de levar uma condição de vida independente, chegando à insanidade mental. Assim, visto a situação do cônjuge, esta pessoa que nos procurou tornou-se curador ou curadora de seu cônjuge. Depois de um longo tempo, claro, de agruras e dificuldades, pois são pessoas de baixa condição financeira, não podendo arcar com os custos de assistência especializada, tornando a situação insustentável. Bem, encontra-se esta pessoa atualmente, conforme nos reportou, totalmente desgastada física e psicologicamente e, portanto, deseja se divorciar, cortando os vínculos que o unem ou a unem ao cônjuge curatelado ou curatelada. Bem, apressadamente, poderíamos, em análise superficial, dizer que a união implica em deveres e obrigações. E agora, que uma parte se encontra totalmente desprotegida e dependente da outra, quer deixá-lo, abandoná-lo, mas, sentimentos deixados de lado, vamos buscar no aparato legal de forma que possamos alcançar o objetivo pretendido pela parte que nos contatou. O artigo 1572 do Código Civil de 2002 disciplina que qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Por derradeiro, há ainda a separação litigiosa como remédio prevista no artigo 1572, parágrafo 2º do Código Civil, que assim dispõe. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Caberá ao requerente a prova de insanidade mental e o psiquiatra fará o diagnóstico. Vale ressaltar que, em todas as hipóteses, deve haver implicitamente um apelo à equidade do juiz para a determinação dessas causas ensejadoras, uma vez que todas elas comportam várias significações. Quanto aos efeitos jurídicos que produzem a separação judicial, estes são idênticos aos do divórcio, exceto no que tange ao rompimento do vínculo conjugal que permanece intacto. Código Civil, artigo 1571, parágrafo 1º. Diniz, 2008. Assim, dissolve-se a sociedade conjugal, pondo fim a determinados deveres decorrentes do casamento, tais como a coabitação, a fidelidade recíproca e o regime de bens.
Porém, a assistência moral é um cuidado essencial que se presta ao ex-cônjuge mesmo após a separação. Essa ajuda mútua engloba aspectos tanto morais quanto materiais. Vamos entender melhor com um exemplo. Imagine um casal que viveu junto por mais de 12 anos, mas há 5 anos estão separados de fato. Durante esse período de separação, um dos cônjuges adoece e fica impossibilitado de trabalhar. Devido à debilidade, ele enfrenta dificuldades financeiras e passa por necessidades. Nesse contexto, o cônjuge que está enfrentando a doença pode solicitar judicialmente ao ex-cônjuge, ainda que separado, auxílio financeiro, como uma espécie de pensão alimentícia. Existe um entendimento jurídico de que é um dever moral amparar um ex-cônjuge ou ex-companheiro em momentos de dificuldades, mostrando humanidade e compreensão em situações complicadas da vida. Portanto, mesmo após a separação, é fundamental reconhecer a importância de apoiar o outro, especialmente quando ele enfrenta adversidades. Prover assistência moral e material demonstra solidariedade e responsabilidade diante do compromisso que foi compartilhado durante o relacionamento. Assegurar esse suporte nos momentos difíceis pode trazer conforto emocional e financeiro, possibilitando que ambos possam seguir suas vidas com mais tranquilidade e respeito mútuo. É importante destacar que a responsabilidade entre ex-cônjuges vai além da pensão alimentícia. Pode incluir também o dever de cuidar do ex-cônjuge que esteja acamado e em estado de necessidade, especialmente se não houver outros familiares próximos disponíveis para prestar esse cuidado. Mesmo após a separação de fato, os laços e obrigações do casamento ainda persistem, o que significa que o cônjuge separado é considerado legalmente casado e pode ser legalmente responsável e obrigado a prestar assistência ao outro. Em alguns casos, o requerimento de divórcio pode não ser possível devido à condição de debilidade da outra parte. A separação do fato não define um marco preciso de rompimento, o que pode levar a entender que o abandono ocorreu após a constatação da doença. Portanto, é essencial ter cautela e atenção ao lidar com essa situação delicada. A responsabilidade contínua entre ex-cônjuges é um assunto que precisa ser tratado com sensibilidade e consciência dos deveres que foram assumidos durante o casamento. Garantir cuidado e assistência adequados ao ex-cônjuge em estado de necessidade é uma demonstração de respeito, humanidade e comprometimento, mesmo diante da separação. Diante do exposto, o direito à liberdade pessoal e moral não implica a desobrigação aos deveres originados durante o casamento. Mas não podemos esquecer que os esclarecimentos acima são em linhas gerais, visto que cada caso tem suas próprias nuances e implicações. É isso, pessoal. Inscrevam-se no canal, comentem, opinem, deem seu like caso gostem.